O Marrito é o tipo de vilão que ele não pede desculpa pra existir. Ele não é redenção, não é ser entendido, não é ser aceito. Ele só existe e age de acordo com isso. E o ponto de partida da mente dele já é um tapa na cara. Pro Marrito, a alma vem antes do corpo. O corpo é só a embalagem, a carne, o material descartável, totalmente descartável. E se você controla a alma, o resto vira tipo um brinquedo. E isso não é só papo filósofo bonito e ele tem não. Ele vive essa ideia, esse pensamento, né? Ele pratica isso em cada cena em que ele vive. Enquanto os outros vilões falam, o Marrito ele simplesmente demonstra, ele vive. Ele olha para a humanidade como um laboratório. Humanos mentem, traem, matam, exploram, mas fingem que são bons porque criaram palavras bonitas para isso, como eu te amo, etc. Marrito não finge, ele corta o verniz moral e vai direto no seu osso. Para ele, empatia é uma falha de projeto. Moral é um acordo frágil feito para criaturas frágeis. Ele não se vê como um vilão porque vilão é um conceito humano. Ele joga outro jogo, em outro sistema, em uma outra lógica. E aí ele entra como um filho da puta de nível histórico. O Marrito não é cruel por impulso, ele é cruel por método. Ele observa a reação, mede dor, analisa desespero, aprende com cada grito. Ele não mata rápido porque morte rápida não ensina absolutamente nada. E o Junpei, quando ele vai matar o Junpei, quando ele, manipula o Junpei tudo, essa parte do Junpei já deixa isso descaradamente bem claro. Aquilo ali não foi um assassinato, foi uma aula prática. Marrito viu no Junpei uma alma quebrada, carente, moldável. Ele não ofereceu salvação, ofereceu validação e depois descartou. Porque, vamos concordar, né? O Junpei, ele tem uma busca pela aprovação. Mas o detalhe mais importante não é isso. É que o Junpei não era o alvo principal. O alvo principal sempre foi o Itadori. Ali o Marrito percebeu algo fundamental. O Itadori, ele não sofre pela própria dor, ele sofre pela dor dos outros. Então o Marrito decide e não vai matar o Itadori. Ele vai educar o Itadori. E assim, vem uma morte atrás da outra. Ele vai matando um por um. Cada morte vira uma lição. Cada corpo no chão vira uma frase não dita. Isso é uma culpa sua. Isso é culpa sua. Foi você que fez isso. A culpa não é minha. A culpa é sua. Você, por ter conhecido eles, por ter colocado eles nessa merda e por isso tudo ter acontecido, eles morreram. A culpa é sua. E aí entra o Nanami. E aí o Marrito mostra que ele não é só cruel. Ele é um sádico, mas muito consciente. O Nanami representa tudo que o Marrito despreza. Um adulto cansado, responsável e não acredita em heroísmo, mas mesmo assim ele escolhe lutar. O Nanami não luta por ele gosta. Ele luta por alguém porque precisa fazer o trabalho sujo. Alguém precisa fazer esse trabalho. E esse é o Nanami. O Marrito vê isso e pensa, pô, perfeito. Ele não mata o Nanami de uma vez. Ele destrói o corpo dele aos poucos. Queima, estraçalha, deixa incompleto, transforma o Nanami numa imagem ambulante de fracasso físico. Sem contar e também destruiu o mental dele. E o detalhe mais nojento dessa parada toda é que o Marrito, ele espera. Ele espera o Itadori chegar. Ele deixa o Itadori ver ele deixa o Marrito, até a Nobara também. Ele deixa o Itadori ver aquelas últimas palavras, ouvir tudo. Entendeu? Aquilo é uma execução pública emocional. É um plano que o Marrito faz pra poder traçar o ódio dentro do Itadori, pra poder atingir o Itadori. E, velho, você pensa uma parada. O quão desgraçado o personagem tem que ser pra poder fazer isso. Cara, é literalmente genial. O Marrito é um personagem genial. E quando o Marrito finaliza o Nanami, ele não tá só matando um feiticeiro forte, ele tá arrancando do Itadori a última referência adulta estável que ele tinha na vida dele. O avô dele morreu, o Satoru Gojo tava lá, selado tudo, ele só tinha o Nanami. E o Nanami morreu. Ele tá ensinando: maturidade não te salva, sacrifício não te protege e boa intenção não vale de absolutamente nada. E aí o Itadori quebra. O Itadori simplesmente se destrói. A mente do Itadori muda. E o Marrito fica como? O Marrito, ele fica feliz, porque é isso, ele é isso. Ele ver o Itadori entrar em colapso. Não feliz de vilão de desenho animado. Ele não fica nessa parada, né? Nossa, hahaha, nossa, você tá destruído. Não. Ele fica feliz como alguém acabou de comprovar uma teoria, porque pra ele tudo é um experimento. O Marrito é uma criança. Ele percebe que encontrou uma arma perfeita. Literalmente, o que é o trauma. E se alguém ainda achava que o Marrito tinha limites,
vem a Nobara. A morte da Nobara não é só cruel, velho, ela é muito cirúrgica. O Mahito entende perfeitamente o ritmo emocional de Itadori. Ele espera o momento exato em que o Itadori começa a levantar a cabeça de novo. Esperança, euforia urta, respiração aliviada, e é aí e ele ataca de novo. Ele não dá discurso, não faz monólogo, não faz absolutamente nada. Ele simplesmente estoura o rosto da Nobara na frente de Itadori. Ele fez todo um plano para atrair a Nobara para descer dentro da estação para poder matar ela na frente de Itadori. Tinha e ser na frente dele. Ele tinha e ver. Sem tempo de reação, sem tempo de negação, sem tempo de heroísmo. Bum! Um toque, morreu. A Ilo é uma violência pura aplicada no momento simplesmente perfeito. E o olhar do Mahito nessa cena é o detalhe mais perturbador, porque ele olha pro Itadori e ele sorri, a cara de psicopata do desgraçado. Não é um sorriso grande, cara, é um sorriso calmo, satisfeito. Ele tá puro, ele, nossa, ai, que delícia de matar, meu Deus. Meu Deus, eu amo o Mahito, cara, eu amo ele. É o Itadori associa esperança como uma punição. Ele é ensinar e toda vez que você se apegar, alguém vai pagar, alguém vai morrer. É como se fosse a maldição do Beelzebub, tá ligado? A partir do momento que ele ama, ele tá botando aquela pessoa em perigo e aquela pessoa vai morrer, independente do que ele aconteça. Ah, vou tentar salvar. Não, ela vai morrer. E isso não é vilania exagerada não, tá? Agora já não tô mais falando do Beelzebub não, é voltando pro Mahito, entendeu? Isso não é uma vilania exagerada, cara. Isso é só uma compreensão profunda da psicologia humana que o Mahito tem. O Mahito luta menos com o poder amaldiçoado e mais com o entendimento de como destruir alguém por dentro. E ainda assim, dentro da lógica dele, tudo faz sentido. Mahito não se vê como errado. Pra ele, o Itadori é só um humano tentando impor valor absoluto no universo e não respeita isso. Então o Mahito faz o que uma força da natureza faria. Corrige a ilusão, mostra o mundo real. E aí entra a parte que muita gente odeia admitir. O Mahito, ele tá absolutamente certo no raciocínio dele, da forma de pensar. Não no resultado, mas na forma de pensar. Enfim, ele entende que sofrimento molda a identidade, e o trauma muda a alma, e a moral desmorona sob pressão real. E Jujutsu Kaisen não é um mundo justo não, tá, velho? Jujutsu Kaisen tem um mundo muito desgraçado, todo mundo sofre. E é um mundo funcional até. E em não aceitar isso, simplesmente se quebra. O Itadori se quebra várias vezes e o Mahito observa todas elas. O Mahito é o vilão perfeito porque ele simplesmente cresce, aprende, evolui. Ele começa como uma criança curiosa e termina como um predador consciente. Ele não tem um plano grandioso de dominar o mundo, destruir todo mundo. Ele tem apenas um método. E quando finalmente sente medo, quando ele percebe que pode morrer, ele não vira nobre. Ele entra em pânico, o instinto puro da sobrevivência nua, velho. Simplesmente, quando aparece ali o Itadori e vai enfiar a porrada nele e vai matar ele, e ele percebe e ele também pode morrer, pronto, acabou. A mente dele e entrou em colapso. E aquilo é algo genial, porque fecha o ciclo da mente do Mahito. Até no medo, ele conseguiu ser honesto. O Mahito não se redime, não aprende a lição, não pede perdão. Ele morre da forma que ele viveu, sendo um espelho sujo da humanidade. Ele é desprezível, ele é engraçado, desgraçado, ele é um lixo na forma de ser. Não importa, você pode dizer o que você quiser, cara, você pode dizer o que você quiser, entendeu? Ele é um lixo, e ainda assim, ele faz sentido. O Mahito não é assustador porque ele é forte, ele é assustador porque ele entende algo e ninguém gosta de encarar. Sem consequência, sem lei, sem empatia, o mundo não fica melhor, ele só fica mais honesto, e o Mahito é essa honestidade levada longe demais. Enfim, mas como é que o Mahito pensa? Como é que o Mahito pensa? Agora eu vou te explicar como é que o Mahito... O Mahito enxerga o mundo de uma forma e, sendo bem honesto, dá um certo desconforto quando você para pra pensar por mais de 10 segundos. Para o Mahito, tudo começa na alma, não no corpo, não na aparência, não na identidade social, apenas na alma, dentro de você. O corpo para ele é só uma consciência, né? E uma consequência, um reflexo, uma caixa moldável. Se a alma muda, o corpo acompanha, simples assim. E quando você realmente acredita nisso, algumas barreiras simplesmente deixam de existir. Porque pensa comigo, se o corpo é só uma matéria reorganizada pela alma, então deformar o corpo não é crueldade, é edição. E quando você faz isso, o Mahito ele pensa, poxa, isso é quase uma arte.
pelo menos na cabeça dele. Marrito não se vê como um assassino, ele se vê como alguém explorando a verdadeira natureza da existência da humanidade. E aí tá o primeiro ponto que separa ele de vilões comuns. O Marrito não odeia os humanos, ódio exige emoção profunda. O Marrito ele tem apenas uma curiosidade extrema. Ele olha para a humanidade como um biólogo olha para uma nova espécie. Vamos ver o que acontece se eu pressionar isso daí. E ele vai lá e pressiona, sem culpa, sem dúvida, sem aquela voz interna e os humanos têm dizendo, talvez isso seja errado, porque ele não se importa. Errado, segundo quem? Quem é que decidiu isso daí tá errado? É assim que ele pensa. Essa é a pergunta invisível e é tudo o que ele faz. O Marrito entende que moralidade é um acordo coletivo criado para manter a sociedade funcionando, mas ele não faz parte da sociedade humana, porque ele é uma maldição. Ele é uma maldição nascida do medo humano. Ou seja, ele é literalmente o produto mais honesto da nossa própria escuridão. Enquanto humanos fingem ser melhores do que são, o Marrito ele não finge absolutamente nada. Ele é mal por ele ser mal. E se ele quer matar, ele mata. Se é experimentar, ele experimenta. Se algo diverte ele, já virou motivo suficiente. É a frase ele diz, né? Poxa, cara, se você tá com fome, você come. Se você tá com ódio, você mata. Simples assim. Não tem ladainha. Ah, não, barulho moral. Não, mas se eu matar ele, é isso. Não, irmão. Você tá com ódio dele? Pode matar ele. Não tem o que acontecer, tá ligado? Tipo, não tem por que você explicar. E existe um detalhe psicológico muito genial dentro dessa parada. Porque o Marrito, ele aprende extremamente rápido com absolutamente tudo que ele faz. Ele não entra só nas lutas pra vencer. Ele entra pra poder entender. Cada confronto é uma aula, cada erro vira uma adaptação imediata. É quase como se a mente dele tivesse um botão de evolução acelerada. Mas o que realmente define a forma como o Marrito pensa é uma conclusão muito simples e ele chega observando humanos. A vida não tem valor inerente nenhum. O valor da vida é uma história e humanos contam uns pros outros para um ir dormir à noite. E quando ele percebe isso, pronto, nasce um abismo entre ele e qualquer pessoa normal exista. Porque nós precisamos acreditar e vidas importam. O Marrito não precisa. Para ele, humanos e maldição estão vivendo de acordo com seus instintos. Até porque, de fato, como ele diz, cara, quantas maldições você matou? O Itadori fala, eu não sei. E aí, quando o Itadori pergunta quantos humanos você matou, o Marrito ele responde, eu também não sei. Não me importa. Eu não ligo. Se você mata a maldição, eu vou matar os seres humanos. É dois mundos entrando em conflito. Por que o Marrito estaria errado se ele só tá se defendendo, vamos dizer assim, né? O Marrito é basicamente uma criança com poder divino e nenhuma bússola moral. Ele não quer conquistar o mundo, não quer ser rei, só é existir da forma mais pura possível como uma maldição. Na lógica dele, pedir pra ele parar seria como pedir pro fogo não queimar. E isso assusta, porque o Marrito ele obriga a gente a encarar uma ideia completamente desconfortável da humanidade. Talvez a moral não seja uma regra do universo, só um acordo humano. E quando algo nasce fora desse acordo, não surge apenas um vilão, surge um espelho mostrando quão frágil é a nossa própria humanidade.